Obrigado a todas e a todos que estão participando deste evento online, em particular ao nosso palestrante de hoje, professor Miguel Ângelo Laporta Nicoleles. Hoje teremos o 22º webinário do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que forem falar. Perguntas serão permitidas após o seminário, a menos de solicitação do palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat, tanto no Google Meet quanto no YouTube, e eu vou contar com a ajuda da secretaria do nosso programa de pós-graduação, Jadir e Diene, para registrar a ordem dos inscritos. Hoje temos a grande honra de contar com o professor Miguel Nicoleles como nosso palestrante. O professor Nicoleles é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Pontificia Accademia delle Scienze, do Vaticano, entre outras sociedades e instituições científicas. O professor Nicoleles possui graduação em Medicina e concluiu seu doutoramento, ambos na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor George Boll. Atualmente, o professor Nicoleles é professor titular do Departamento de Neurobiologia da Duke University, nos Estados Unidos da América. É fundador e preside voluntariamente a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa desde sua criação, em 2004. O professor Nicoleles é amplamente reconhecido como cientista de excelência, sendo autor de mais de 200 de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. No Brasil e no exterior, o professor Nicoleles recebeu inúmeras distinções, incluindo, em 2009, o prêmio Professor César Timo Iaria, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e também o Neuronal Plasticity Prize, da Ipsen Company, com sede em Paris, na França. Em 2010, recebeu a Ordem do Rio Branco, da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. Em 2012, a medalha Mérito Santos Dumont, do Ministério da Aeronáutica. Em 2017, Daniel Nobel Award, do Institute of Electrical and Electronics Engineers, dos Estados Unidos. Em 2019, o Claude Shannon Luminary Award, da Nokia Bell Labs. Desde março de 2020, o professor Nicoleles é coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, que tem sido de grande relevância para o enfrentamento no país da pandemia de Covid-19. Muito bem, eu poderia aqui dedicar ainda um bom tempo a detalhar o currículo do nosso ilustre palestrante, o que eu faria com grande satisfação. Mas estamos reunidos aqui hoje para ouvir o professor Miguel Nicoleles, de forma que é melhor eu me apressar em passar-lhe a palavra. Portanto, professor Nicoleles, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Muito obrigado, professor Crispino. É um prazer enorme estar podendo falar com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu estive em Belém uma vez, muitos anos atrás, para uma palestra, num evento de neurociência. Foi uma enorme aventura conhecer a cidade, conhecer, né, todo o entorno. Eu espero que um dia eu possa retornar e eu possa conversar com vocês pessoalmente, né, porque essas palestras virtuais tiram um pouco do elan da nossa experiência, né, de intercâmbio, né, mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela para fazer essa apresentação para vocês, só para ter certeza. Se vocês puderem, se o senhor puder me confirmar que está vendo aqui, está tudo bem aí? Apareceu? Tudo perfeito, tudo perfeito. Ótimo. Bom, como o senhor falou, então eu vou hoje contar um pouco dessa história que representa boa parte da minha carreira nesses 32 anos nos Estados Unidos, quando, na realidade, depois de fazer o meu doutorado aqui, no Brasil, o meu objetivo era basicamente poder coletar dados como esse aqui. Essa aqui é a primeira imagem coletada na história da neurofisiologia
moderna, quando no nosso laboratório nós registramos a atividade elétrica de 100 neurônios, aqui no eixo Y, cada linha representa a atividade de uma célula, e essas barras verticais representam um potencial elétrico produzido por 100 neurônios em 5 diferentes regiões do córtex, a região mais superficial do cérebro de um macaco, realizando uma tarefa motora. Quando eu terminei meu doutorado, o meu intuito era estudar codificação neural, como é que grandes populações de neurônios conseguem codificar informação da mais variedade, de grande variedade, né, sensorial, motora, para permitir que comportamentos possam ser gerados em tempo real. E essa era uma tarefa muito difícil por uma série de impedimentos tecnológicos que, na realidade, foi o objeto central do meu pós-doutorado no começo dos anos 90, na Filadélfia, onde eu, trabalhando com um neurofisiologista americano que eu considero um dos maiores do século XX, da segunda metade do século XX, o professor John Chapin, que se transformou num grande amigo meu, tinha a mesma ideia. Ele queria desenvolver técnicas para poder registrar não o que era o domínio natural da área naquela época, registrar a atividade elétrica de um neurônio apenas, mas registrar a atividade elétrica de grandes populações de neurônios. E foi isso que nós começamos a fazer no meu pós-doutorado, e eu segui fazendo depois de constituir o meu próprio laboratório na Duke University, né? E uma das grandes transformações tecnológicas que o John e eu criamos está representado nesse slide, e ficou conhecido pelo acronismo, ou nome que nós conferimos, né, chamado Brain Machine Interface, em português, interface cérebro-máquina, porque no momento que nós conseguimos desenvolver várias tecnologias que nos permitiam, naquele momento, a registrar por volta, como vocês viram na primeira imagem, a atividade elétrica de por volta de 100 neurônios simultaneamente, eu e o John começamos a ver que haveria a possibilidade de se criar novos paradigmas na neurofisiologia para se interagir com o cérebro e tentar entender como é que essas tempestades elétricas cerebrais codificam, por exemplo, programas motores que são usados pelo cérebro para comandar os movimentos do corpo do seu hospedeiro, né? E foi nesse momento que o John e eu, ao desenvolver esses sensores que são representados aqui por essa imagem de múltiplas dagas, né, múltiplos filamentos, que na realidade são filamentos bem flexíveis de metal, de aço inoxidável, tungstênio, cobertos por um material isolante, que pode ser implantado cirurgicamente no tecido, no parênquima cerebral, e permanecer lá por anos a fio, por exemplo, em primatas. No momento que esses sensores e toda a eletrônica de processamento de sinal começou a funcionar, nós chegamos à conclusão que seria possível criar um novo paradigma, esse que eu estou representando nesse cartoon, onde a atividade elétrica de grandes números de neurônios, hoje nós chegamos a 2.000 neurônios simultaneamente registrados, poderia ser registrada, processada, e em tempo real os programas motores contidos nessas tempestades elétricas extraídos para serem remetidos para artefatos robóticos ou mecânicos, eletrônicos, ou até virtuais, que poderiam, então, ser controlados diretamente pela atividade elétrica voluntária desse cérebro. Daí o termo interface cérebro-máquina. E, evidentemente, para fechar esse loop, nós criamos maneiras de devolver para o cérebro que gerava os sinais de controle feedback visual, tátil ou até auditivo, para permitir que, onde quer que esse artefato, esse atuador mecânico, robótico, eletrônico ou virtual estivesse, porque ele não precisa estar necessariamente próximo do usuário, numa aplicação típica de interface cérebro-máquina, o cérebro pudesse receber informações sobre a performance, sobre os movimentos gerados por esse artefato. E é esse loop completo que nós chamamos de interface cérebro-máquina. E o que eu vou mostrar a vocês é como nós usamos isso para não só estudar o cérebro, mas também a partir do desenvolvimento de uma série de
novos paradigmas baseados na interface cérebro-máquina, utilizar o conhecimento adquirido e a tecnologia desenvolvida para implementar novas terapias de reabilitação para pacientes com lesões do sistema nervoso central. Pois bem, os sensores que vocês viram já se encontram numa terceira geração. Hoje, diferente da época do meu pós-doutorado, onde a gente tinha que colar tudo isso à mão, fazer tudo isso, os conectores e os filamentos, tudo à mão, levava semanas para produzir um cubo desses de registro. Hoje nós podemos imprimir isso em impressoras 3D, os conectores, e conseguimos criar várias configurações desses microfilamentos, que tem um diâmetro que varia entre 15, 45, 60 micra, e que permite, em diferentes configurações, ser implantados. Devido a essas diferentes configurações, nós podemos implantar esses eletrodos, esses sensores, em várias partes superficiais ou profundas do cérebro de diferentes animais. Nós já trabalhamos desde camundongo, ratos, diferentes espécies de primatas, até seres humanos, né? E aqui vocês veem um desses cubos de registro de terceira geração, onde nós temos 10 por 10 bundles, né, de metal, desses filamentos, onde cada bundle pode ter 10 filamentos como esses aqui. Ou seja, nós podemos ter até 1000 contatos ativos para registro, que, novamente, são implantados cirurgicamente, através de um procedimento muito estándar hoje em dia, muito padrão, que foi desenvolvido no meu laboratório, mas que agora é usado em vários lugares, e com isso deixar esses eletrodos implantados para registrar a atividade elétrica de um grande número de neurônios. Esse aqui ainda continua sendo o nosso recorde, por volta de 1.900 neurônios registrados simultaneamente. Aqui vocês veem os neurônios enfileirados no eixo Y, o tempo aqui no eixo X, e a atividade elétrica dessas populações de neurônios. Esses são as amostras dos potenciais de ação de cada um desses neurônios, aqui em cada linha, e aqui é uma visão de cima de um desses implantes, onde se podem ver todos os conectores que estão aptos a receber os nossos neurochips, como a gente chama, que hoje permitem que esses sinais elétricos sejam, ocorra a transdução analógico-digital já no primeiro estágio, que está do chip, que é colocado em cima desses conectores, e que a gente possa transmitir o tempo desses potenciais de ação sem fio, usando uma tecnologia wireless, de tal maneira que o aparato inteiro possa residir no animal, e sem que ele precise ser conectado a nada. Então, os experimentos mudaram dramaticamente a forma como a gente pode produzir registros, obter registros em animais que estão livres para se comportar de uma maneira muito mais natural. Essa é uma propriedade muito importante desses registros, que é a longevidade. Então, por exemplo, aqui temos um animal que nós implantamos em 2009 e que nós continuamos registrando. Aqui esse paper a gente publicou em 2014, então a gente tinha os dados até 2013, mas na realidade esse animal continuou sendo registrado até 2017. Ou seja, nós tivemos quase uma década de registros crônicos com os mesmos eletrodos, claro que não necessariamente as mesmas células, mas ao longo do tempo, grandes amostras. Vocês podem ver amostras aqui em 2019, 2010, 2011, 2013, com potenciais de ação muito claro, muito limpos, que nos permitiram engajar esse animal em uma variedade muito grande de tarefas. Para vocês terem uma ideia, nessa década passada, nós usamos apenas 8 animais ao longo de toda a década, por causa da propriedade, da longevidade obtida com esse tipo de implante. Então, aqui vocês veem um desses helmets, né, capacetes de registro, que na realidade é principalmente para proteção do sistema de eletrônica, que é colocado em cima dos conectores implantados no cérebro, para que o animal não ponha a mão, não danifique toda essa eletrônica, e a gente pode fechar isso e transmitir os sinais sem fio, de tal maneira que aqui nessa capa do nosso artigo na Nature Methods, a gente mostra uma evolução muito importante da neurofisiologia que ocorreu em 2014, com a publicação desse trabalho, que foi, a liberação dos animais de cabos, né, que eram usados para transmitir os sinais registrados
dos neurônios. Então, agora com o implante da eletrônica diretamente em cima dos conectores, e com o uso de uma interface sem fio, nós podemos transmitir até 512 canais e múltiplos spikes, múltiplos neurônios por canal. E isso nos permite fazer experimentos, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas a história das interfaces cérebro-máquinas, elas começam em 98, a publicação do primeiro trabalho em roedores é em 99, onde a gente demonstrou claramente que ratos eram capazes de operar um pequeno braço robótico usando a atividade de mais ou menos 48 neurônios do córtex motor, que é a área principal do córtex envolvida com a codificação de programas motores. Mas, evidentemente, o standard de ouro em neurociência, neurofisiologia, para você demonstrar um conceito novo ou ter, né, um modelo animal mais próximo do ser humano é quando você usa primatas e principalmente o macaco rezo, né, que é um macaco chamado do Velho Mundo. E aqui vocês veem o nosso primeiro experimento em macaco rezos, que basicamente fez com que essa área explodisse, onde macacos foram treinados para usar um joystick para jogar um videogame. E nesse videogame, eles tinham que mover um cursor de computador de tal sorte que ele cruzasse um alvo que aparecia aleatoriamente em uma de 32 posições na tela do computador, e o macaquinho queria fazer isso porque cada vez que ele cruzar o alvo, ele ganha uma gota de suco de laranja. E os macacos adoram suco de fruta e fazem qualquer trabalho para um neurocientista se eles tiverem acesso a esse suco, né? Enquanto o macaco jogava o jogo e aumentava a sua proficiência em realizar essa tarefa motora, nós registrávamos a atividade elétrica do cérebro desses animais, no caso, 100 neurônios, que eu mostrei naquele primeiro slide, e passávamos essa atividade por uma série de modelos matemáticos, um total de 21 modelos matemáticos rodando em paralelo, para extrair parâmetros motores que poderiam ser usados para controlar, numa outra sala, os movimentos de um braço robótico industrial com 7 graus de liberdade, que, na realidade, substituiria, uma vez que o animal atingisse a proficiência usando o próprio braço para jogar o jogo, uma vez que a gente quisesse testar a interface cérebro-máquina, o objetivo era que, ao produzir a atividade elétrica que é necessária para mover o seu próprio braço para jogar o jogo, no momento que a gente removesse o joystick e não houvesse mais acesso do braço do animal a como mover esse cursor, a ideia era ver se o animal aprendia que ele poderia agora só imaginar os movimentos e nós, através da interface cérebro-máquina, faríamos com que os programas motores, os parâmetros motores necessários para gerar o movimento do braço do animal fossem retransmitidos para esse braço robótico, e esse braço robótico assumiria agora o controle do cursor, fazendo com que o animal pudesse jogar o jogo sem mexer o próprio corpo. Esse era o objetivo do experimento. Até esse dia ninguém sabia se isso seria possível, porque evidentemente a gente não consegue instruir os macacos verbalmente, mas foi exatamente o que aconteceu. Aqui, então, vocês veem um macaco jogando o jogo usando o joystick aqui embaixo, vocês veem o braço esquerdo dele, movimentos muito leves, muito precisos. Às vezes ele tenta adivinhar, vocês veem a tentativa de trapaça aí, tentando adivinhar onde o alvo vai aparecer, né? O cursor está sendo controlado pelo joystick, mas é muito difícil, ele não consegue resolver a tarefa assim, porque os alvos aparecem, como eu falei, em 32 posições diferentes, e ele precisa, quando o alvo aparece, cruzar o alvo no centro para receber a recompensa do suco de laranja. E os macacos aprendem isso em alguns dias e atingem proficiências proximamente de 100%. Então, aí nós vimos que nós tínhamos a chance, porque enquanto o macaquinho estava jogando esse jogo e produzindo essas trajetórias belíssimas aí, nós, do braço dele, né, com o joystick, nós estávamos aqui ainda usando cabos, vocês podem ver, 100 cabos aqui, registrando a atividade elétrica de potenciais de ação de 100 neurônios envolvidos no planejamento, 100 de 100 milhões, né, envolvidos no planejamento desse programa motor. Pois bem, minutos depois, nós removemos o joystick, ligamos a interface cérebro-máquina e agora todo o movimento desse cursor só ocorreria sob controle da mão robótica
controlada pela atividade elétrica do cérebro do macaco diretamente. Ou seja, nesse momento, nós não sabíamos como o macaco ia reagir, porque o joystick foi removido, ele tinha que relaxar o corpo, como ele fez, e agora jogar o jogo só imaginando os movimentos, basicamente jogar o jogo só pensando. E para o nosso choque, foi exatamente isso que aconteceu. Como vocês podem ver, as trajetórias continuam, até a trapaça foi decodificada pelos nossos modelos, e o animal ainda tem um pouco de dificuldade, porque é a primeira vez que ele está jogando um jogo só imaginando trajetórias que não se materializam fisicamente no corpo dele, mas ele logo percebe que se ele se concentrar e simplesmente imaginar o que ele fez nos momentos anteriores, usando o joystick, ele consegue cruzar o alvo e tomar o suco de laranja. Em alguns dias, o animal atinge uma proficiência similar àquela que ele tinha usando o próprio braço. E aí, basicamente, esse experimento deu à luz a área da interface cérebro-máquina na neurociência. Pois bem, vários achados neurofisiológicos importantes foram obtidos com esses experimentos, alguns deles até meio chocantes. Por exemplo, aqui são representações da contribuição da massa de neurônios em termos da variância do modelo linear para prever a posição da mão no eixo X, ou a quantidade de força, a magnitude de força da mão produzida quando aperta o joystick, né, ou quando aperta qualquer objeto. E o que vocês veem, cada cor aqui representam 5 diferentes áreas corticais. Esse é o córtex motor, que eu já mencionei para vocês, onde todo mundo achava que nós íamos encontrar, evidentemente, a informação necessária para prever os movimentos e reproduzir os movimentos do braço do animal num braço robótico. Mas o que nós encontramos foi que, além do córtex motor, outras regiões, até no córtex parietal, que fica bem mais para trás, na região do lobo parietal, contém informação. Contém menos informação que o córtex motor, mas, de qualquer maneira, o que nós vimos aqui é que para cada parâmetro, e eu poderia pôr 21 parâmetros aqui, mas só estou mostrando 2, existe uma representação distribuída da informação, não só restrita ao córtex motor. E vocês podem ver que a distribuição das cores, das curvas, muda de gráfico para gráfico, porque a quantidade de informação por neurônio para cada um desses parâmetros muda também. Então, aqui nós podemos ver várias coisas. A representação da informação é extremamente distribuída, vai da parte mais frontal, mais da frente do cérebro, até a parte mais caudal, mais lá para trás. As mesmas populações de neurônios conseguem codificar múltiplos parâmetros. Nós encontramos essa propriedade de multitasking em todas as espécies que nós registramos, mas nos macacos ela é muito óbvia, muito clara. E também vimos que, se você for remover neurônios dessa população, nós temos aqui 50 neurônios por cada localidade aqui. A gente consegue ver que, a partir de um certo valor, existe uma queda muito grande da quantidade de variância que você pode obter nesse modelo linear a partir de uma área cortical. Ou seja, um neurônio só não faz verão no cérebro. Você precisa ter de populações de neurônios atuando conjuntamente em múltiplas áreas para você poder obter ou prever um comportamento motor, como a gente fez nesse experimento. Bom, ao longo dos anos, as interfaces foram evoluindo, as interfaces cérebro-máquina foram evoluindo, e eu queria mostrar para vocês um projeto que nós desenvolvemos ao longo de 8 anos, que basicamente libera o corpo do animal completamente para a realização de tarefas bem mais complexas do que só mover o braço, como vocês viram. Essa é uma tarefa chamada de discriminação tátil, onde, em teoria, o animal teria que usar a própria mão para passar pela superfície de 3 objetos que visualmente são idênticos, mas que, na realidade, têm uma textura tátil diferente. E com a mão, com os dedos, o animal teria que identificar uma textura, uma dessas 3, que é a textura selecionada por nós, para ele adquirir esse objeto, pegar com a mão o objeto, e se ele acerta essa textura, ele recebe novamente uma recompensa líquida. Pois bem, o que nós fizemos nessa criação dessa nova interface, chamada interface cérebro-máquina-cérebro, foi fazer com que o animal aprendesse a usar, como vocês viram até agora, a atividade elétrica do cérebro para controlar
uma mão e um braço virtual, num espaço virtual, para discriminar uma dada textura de 3 texturas que contribuem para a formação de objetos que visualmente são idênticos, mas que, novamente, têm uma microtextura peculiar. Só que agora, o animal não só controla o movimento de scanning da mão para fazer isso, mas ele também recebe a informação tátil, não pela mão dele, mas essa mão virtual, quando cruza a superfície de cada um desses objetos, nós geramos pulsos elétricos proporcionais à textura física da superfície e remetemos diretamente para a parte do córtex, chamada córtex tátil ou somestésico, onde essa discriminação da informação tátil é feita normalmente para um animal escolher qual é o objeto com a textura correta que ele tem que pegar com a mão. E ocorre que nós conseguimos fazer essa discriminação, fazer com que os animais realizassem essa discriminação tátil sem o uso do corpo, sem o uso da própria mão e sem o uso dos dedos para obter informação de textura. Então, vocês vão ver, temos 2 encarnações, uma é um trabalho de 2011, outra recentemente publicado ano passado, que o grau de dificuldade aumentou nesse período, nós fomos aumentando a dificuldade dessa tarefa, mas a primeira original é essa aqui. O barulho que vocês vão ouvir, primeiramente, um barulho que parece pipoca estalando na panela, é o disparo de um neurônio no córtex do animal. E o outro barulho é um barulho proporcional à frequência da textura que ele está recebendo, do estímulo elétrico que ele está recebendo no córtex tátil quando ele passa a mão nessas texturas virtuais. E, finalmente, quando ele acerta, tem um sinal auditivo que ele acertou. O macaco não ouve nada disso e não tem nenhuma legenda no que o macaco vê na tela. Tudo isso é para vocês poderem apreciar melhor como a tarefa é realizada. Esse é um neurônio. Vocês podem ouvir o neurônio aí. E o animal agora está escaneando com essa mão virtual, sob o controle do cérebro, 3 texturas visualmente, ou 3 objetos visualmente idênticos, e ele tem que selecionar um objeto correto, usando a mão e sentindo a textura tátil de cada objeto. Vocês podem ver que quando ele acha o objeto correto, ele põe a mão no centro desse objeto e permanece lá por algumas centenas de milissegundos, apertando esse centro para receber a recompensa. E o mais interessante é que não existe envolvimento nenhum do corpo do animal aqui. Ele está controlando os movimentos desse avatar com a mente e ele está sentindo a textura diretamente no seu córtex tátil, sem a interferência da pele dos seus dedos. Depois de algumas semanas de prática, o animal realiza basicamente essa tarefa usando, no mesmo nível de performance, do que ele atingiria usando a polpa digital dos seus dedos. Ou seja, a gente conseguiu reproduzir a performance comportamental, eliminando a interferência do corpo do animal dessa tarefa. Essa é a versão mais moderna, onde o animal tem que usar apenas um dedo virtual, só que ele está escaneando texturas contínuas num retângulo. Metade do retângulo tem uma textura de baixa frequência e a outra de alta frequência, mas o delta de frequência está mudando de tentativa em tentativa. E ele sempre tem que achar a textura de mais alta frequência, tátil, tá? E isso faz a tarefa bem mais difícil. Novamente, vocês vão ouvir a atividade elétrica do cérebro. Do lado, vocês vão ver aqui o que o macaco vê, ou seja, não há diferença da cada metade do retângulo, mas aqui, claramente, vocês podem ver que as texturas são diferentes e existe uma textura com frequência maior que ele tem que selecionar. Então, ele tem que deixar o dedo em cima da textura para receber o suco de laranja. E em cada tentativa, a diferença de textura muda. Então, faz a coisa bem mais difícil. Mas os macacos conseguem fazer isso em tempo real. E passar de 90% de performance numa tarefa que é bem difícil de realizar, até mesmo com o seu próprio dedo. Novamente, os animais estão usando o cérebro para mexer o dedo virtual e estão recebendo informação tátil sobre as texturas diretamente no córtex tátil.
Bom, quando nós vimos esse resultado, a última pergunta fundamental para nós podermos passar para aplicações em pacientes era se esses animais poderiam abstrair, usando uma interface cérebro-máquina, a ponto de poderem usar a atividade elétrica dos seus cérebros para controlar um artefato que não tem nada a ver com o corpo deles, né? Até agora nós usamos um braço robótico que era parecido com o braço deles, um avatar virtual que era muito parecido com o braço deles, mas nós não tínhamos, até esse momento, usado algo que não tem nada a ver com a forma como o córtex motor de um macaco evoluiu para interagir com a natureza. O que nós fizemos foi criar cadeiras de rodas eletrônicas, onde um macaco poderia sentar e usar a atividade elétrica do cérebro como interface cérebro-máquina para navegar autonomamente num ambiente, numa sala de laboratório, usando a nossa interface wireless, como vocês veem aqui. Então, basicamente, a pergunta era, será que agora que esses animais aprenderam a interagir com a interface cérebro-máquina, eles vão conseguir abstrair para gerar comandos que vão lhes permitir controlar os motores elétricos os dois motores elétricos dessa cadeira de rodas, de tal sorte que eles possam partir de um ponto de partida, cruzar o laboratório e chegar num local onde nós estamos dando a eles acesso a uvas, que eles também gostam demais de consumir como recompensa desses jogos. Então, o que vocês vão ver, primeiramente, é um vídeo como os animais aprendem a navegar usando a interface cérebro-máquina para fazer com que ele se desloque numa sala de laboratório, obtenham a recompensa. Nesse momento, a gente automaticamente põe eles numa nova posição aleatória e eles têm que imaginar uma nova trajetória para chegar onde ele chegar. Primeiro, vocês vão ver de uma câmera colocada no teto dessa sala do laboratório e depois uma câmera mostrando de frente o animal navegando. Aqui estão os locais onde a gente coloca o animal para o ponto de partida, aleatoriamente. E aqui é o alvo onde eles têm que chegar para coletar as uvas. E aqui vocês veem, primeiro do topo da sala, o animal navegando, sem precisar fazer nenhum movimento corporal, coletando as uvas, nós retornamos ele para uma nova posição, e ele tem que gerar uma nova trajetória em cada tentativa para coletar as uvas. E é isso exatamente o que eles fizeram. Usando uma interface sem fio, por volta de 300 e poucos neurônios. Então, vocês veem aqui, o animal percebe que ele só precisa imaginar a trajetória e que o nosso sistema traduz, né, a interface traduz isso para comandos que controlam os motores elétricos dessa cadeira de rodas. Bom, uma descoberta interessante nesse estudo, foi que aqui está a região próxima do coletor de uvas, aqui é da onde o animal sai, essa aqui é a atividade de um neurônio no eixo Z, quanto mais amarelo e laranja, mais potenciais de ação são produzidos, é uma curva de tuning para posição no espaço. E o que nós descobrimos nesses estudos é que se o animal está espontaneamente dirigindo a cadeira de rodas em direção à coleta de uvas, células individuais no córtex motor desse animal representam a localização do animal no espaço. Isso é muito interessante, porque o espaço, evidentemente, a codificação do espaço é fundamental para esses comportamentos motores, mas essas células, chamadas play cells, que codificam espaço, foram principalmente encontradas no hipocampo, numa região profunda do lobo temporal de primatas e seres humanos e ratos e roedores. Mas ninguém tinha visto até então no córtex motor. E isso é uma coisa muito interessante, porque mostra que a codificação de espaço é muito mais distribuída do que a gente imaginava. Para vocês terem uma ideia, a descoberta dessas play cells no hipocampus foi responsável pelo prêmio Nobel sendo conferido a um grande amigo meu, o professor John O'Keefe, da University College of London, que junto com seus estudantes, ganhou o prêmio Nobel pela descoberta, 40 anos atrás, dessas células no hipocampo, nessa região profunda do cérebro de roedores. Mas aqui estamos nós, no córtex motor, que não era teoricamente envolvido, pelo menos ninguém encontra isso em livros, textos, em trabalhos, ninguém fala disso, até o nosso trabalho,
envolvido na codificação do espaço, que é uma descoberta realmente interessante que vai dar muitos frutos no futuro. Bom, mas a gente também conseguiu levar essa tecnologia a um ponto onde mais de um animal pode ser registrado simultaneamente, de tal maneira que a gente possa estudar interações sociais e como os cérebros desses animais interagem quando eles estão envolvidos numa dessas interações sociais muito importantes. Aqui vocês veem 2 animais. Esse aqui é o alpha monkey da colônia, dirigindo a cadeira usando atividade cerebral. Esse aqui é um animal de baixo ranking social, evidentemente bem preocupado com o alpha monkey se dirigindo para ele, mas existe uma interação social escondida aqui. Quando esse animal coletar as uvas que ele está tentando coletar aqui, essa realização correta da tarefa permite que esse animal receba uma recompensa de um suco de laranja. Ou seja, sem fazer nada, só observando o chefe da turma, esse macaco recebe uma recompensa. E essa contingência liga os 2 cérebros desses animais. E nós ficamos interessados em ver o que acontecia na atividade elétrica dos 2 cérebros enquanto ocorria essa interação. E, para nossa surpresa, quando nós observamos a atividade de neurônios simultaneamente registrados do motorista da cadeira de rodas e o observador, nós encontramos esses episódios de alta sincronia entre os cérebros. Esses episódios aqui em amarelo, dentro dessas elipses, representam momentos em que, vejam bem aqui, ó, quase 70% de sincronia da atividade elétrica do córtex motor dos 2 animais ao mesmo tempo. Aí nós fizemos um zoom e olhamos no que acontecia nessa atividade síncrona, o que ela podia nos informar. Como esperado, ela podia nos informar em ambos os animais onde estava a cadeira de rodas no momento, em cada momento no tempo. Ou seja, havia uma representação no cérebro dos 2 animais, o que era o motorista da cadeira de rodas e o que era o observador. Você poderia extrair informação da posição da cadeira de rodas de ambos os cérebros, e eles estavam sincronizados. Mas a coisa mais interessante foi que nós descobrimos que essa sincronia entre os cérebros é máxima quando o macaco líder do grupo se aproxima do macaco de ranking baixo do grupo. Quando ele está a 2 metros, ambos os cérebros se sincronizam nos seus disparos de uma maneira impressionante. E isso não ocorre quando a gente inverte os papéis, quando o macaco de mais baixo ranking vai dirigir a cadeira e o macaco de alto ranking observa esse macaco. Ou seja, medindo a magnitude da sincronia elétrica dos 2 cérebros, nós conseguimos prever os rankings sociais dos macacos das nossas colônias. Ou seja, o córtex motor, além de representar comandos motores, representar espaço, eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas representar também recompensa, expectativa de recompensa, magnitude da recompensa, o córtex motor também consegue representar a interação social, a distância entre 2 animais de rankings sociais muito bem definidos, numa direção muito clara, quando o alpha monkey dirige e quando o delta monkey observa. Bom, todos esses resultados nos deram confiança de que nós tínhamos na interface cérebro-máquina uma nova potencial ferramenta, não só para estudar o cérebro, mas também para propor novas terapias de reabilitação que permitiriam que pacientes que sofreram lesões da medula espinal graves, que fazem com que eles fiquem paralisados abaixo do nível da lesão completamente, que não tenham mais a sensação do corpo abaixo da lesão, como o cérebro continua gerando comandos motores, nós decidimos propor, em 2002, eu e o John Chapin, a possibilidade que, no futuro, as interfaces cérebro-máquinas pudessem ser usadas para bypassar a lesão e usar os comandos motores produzidos pelo cérebro desses pacientes para controlar um novo corpo. Um corpo que esses pacientes vestiriam, seria um exoesqueleto robótico, e que permitiria, sob o comando da atividade elétrica do cérebro desses pacientes, que eles voltassem a caminhar no mundo, deambulassem e pudessem novamente ter um grau de autonomia que eles haviam perdido com a lesão
da medula espinal. Bom, isso foi publicado originalmente em 2002 e levou quase uma década para eu ter a oportunidade de testar essa ideia e testar de uma maneira pouco convencional. Quando o Brasil recebeu a notícia que sediaria a Copa do Mundo em 2014, eu procurei tanto o governo brasileiro como a FIFA, à época, para sugerir a eles a realização na abertura da Copa do Mundo de uma coisa única, algo que nunca foi feito em nenhum grande evento esportivo, que era uma demonstração científica inédita. O projeto que para sustentar isso foi chamado de Andar de Novo, Walk Again, em inglês, e se constituiu num consórcio sem fins lucrativos, com mais de 150 pesquisadores de 25 países, que, uma vez que nós recebemos o go-ahead do governo brasileiro e da FIFA, se mobilizaram, todos esses meus amigos, estudantes, abriram suas patentes, vieram ao Brasil a partir de 2013, para, num laboratório que foi criado aqui em São Paulo, criar todas as condições e fazer o treinamento de pacientes para que um jovem paraplégico brasileiro pudesse ser responsável pelo chute de abertura da Copa do Mundo, usando o primeiro exoesqueleto controlado pela mente, diretamente. Foi essa a proposta que eu fiz, e vocês não podem imaginar a cara do governo brasileiro e da FIFA quando eu falei o que eu queria fazer, né? Apesar do espanto, eles se recuperaram e aceitaram a proposta, e foi isso que nós começamos a fazer. Em novembro de 2013, nós recrutamos 8 pacientes de um banco de dados de dezenas de milhares de pacientes brasileiros com lesão da medula espinal. Selecionamos pacientes com lesões torácicas completas, ou seja, sem nenhum grau de movimento abaixo da lesão, sem nenhuma sensibilidade tátil abaixo da lesão. Pacientes crônicos, ou seja, mais de um ano de lesão, e começamos a pôr esses pacientes num regime de treinamento que envolveu o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva, não houve nenhum implante. Nós usamos uma técnica chamada eletroencefalografia, que registra a atividade elétrica do cérebro através de eletrodos planos que são colocados no couro cabeludo, em diferentes localidades do crânio, e com isso nós começamos a treinar esses pacientes para que, primeiro, eles recuperassem a noção do que é ter um corpo abaixo da lesão, usando uma imersão num sistema de realidade virtual que permitia que eles usassem a atividade elétrica do cérebro para controlar os movimentos das pernas de um avatar num campo de futebol virtual, que mandava a cada passo feedback tátil, como vocês viram lá nos macaquinhos, para os braços, dos antebraços desses pacientes, que era a única região do corpo onde a gente tinha certeza que a gente poderia dar um estímulo tátil na pele e o cérebro iria registrar. Esse feedback era entregue através de arrays de vibradores de telefones celulares, que mecanicamente vibravam em proporção ao feedback elétrico que era mandado da realidade virtual, a cada passo, proporcional à textura do gramado, do terreno onde o avatar andava, e nós conseguimos, com isso, fazer com que o cérebro criasse uma ilusão, a convergência do feedback visual e tátil criou uma ilusão em todos os 8 pacientes, de que o feedback estava vindo das pernas e não dos braços. Nós induzimos um fenômeno chamado membro fantasma. Todos os pacientes relatavam que eles não sentiam esse feedback tátil vindo dos braços, mas sim das pernas, que não tinham nenhuma sensibilidade. Então, o cérebro estava criando essa sensação clara, chamada membro fantasma. Bom, quando os pacientes aprenderam a usar a realidade virtual, nós mudamos eles para diferentes estágios, diferentes tipos de robôs de reabilitação, até chegar no osso exoesqueleto, que foi construído pelo nosso consórcio, com uma equipe internacional, especialmente para a Copa do Mundo. Esse é o primeiro protótipo, nós já estamos na terceira versão. Tem um cockpit, onde vocês podem ver aqui o cockpit, é um exo de membros inferiores controlado pela atividade elétrica do cérebro, que tem motores elétricos e linhas hidráulicas de controle, para criar movimentos mais analógicos, mais contínuos, de tal sorte que os pacientes tenham a sensação de estar andando por si mesmos, e não que eles estejam sendo ajudados por algum robô elétrico, eletrônico, mecânico. Isso foi muito importante, daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Mas aqui tem um dos nossos pacientes,
E aqui vocês podem ver uma das invenções mais importantes do sistema, que são circuitos impressos com sensores de pressão, distância e temperatura, que são aplicados no pé, na sola do pé do nosso exoesqueleto, para cada vez que o paciente vai se aproximando de um passo no solo, há um sinal de feedback tátil, ou quando ele toca no solo, é gerado e remetido, como vocês viram, para os braços dos pacientes para gerar o feedback tátil, para poder mostrar ao paciente qual é a consistência do solo onde ele está andando. Aqui vocês veem uma paciente treinando com esse sistema, que a gente chama Haptic Display, onde ela está usando as próprias mãos para achar os melhores parâmetros para ela ter a experiência de estar caminhando na grama. Então, ela move uma mão para achar a frequência ideal, vocês vão ver agora, quando ela mudar para um terreno que é uma praia, andando na areia, ela vai começar a procurar a combinação de frequência e magnitude ideal para ela ter a sensação de que ela está andando na areia. E uma vez que ela encontra os melhores parâmetros e relata para nós, olha, eu estou sentindo que minhas pernas estão tocando na areia da praia que eu estou vendo. A gente congelava esses parâmetros e transformava esses parâmetros nos parâmetros individualizados para essa paciente receber informação e feedback tátil. Pois bem, aqui vocês veem o dia que se repetiu para cada um dos 8 pacientes, o primeiro dia em que eles levantaram da cadeira de rodas e andaram, usando essa interface cérebro-máquina para controlar alternadamente os movimentos das pernas direita e esquerda e receber feedback tátil nos braços à medida que eles tocavam o pé no chão. Vocês podem olhar no rosto, aqui esse é um capacete de proteção, né, todo um aparato de proteção fundamental, porque é um protótipo experimental, e vocês veem aqui, vocês vão ver luzes informando o paciente que ele está fazendo as decisões mentais corretas, dado a experiência prévia dele no exoesqueleto. E aqui vocês veem a primeira caminhada de um paciente com uma lesão torácica alta, depois de 6 anos numa cadeira de rodas, sob o controle da mente dele, como os nossos macaquinhos fizeram nos experimentos originais que eu descrevi a vocês. Vocês vejam que ele está olhando em frente, porque tem um espelho enorme, para ele ter um visual completo do corpo dele andando novamente, para continuar o treinamento cerebral que nós fizemos na realidade virtual e para ele ter a sensação que ele agora tem um corpo novamente, um corpo completo seu, que pode lhe devolver autonomia e permitir que ele caminhe ereto novamente. E eu não preciso dizer muita coisa, vocês só precisam ver a reação do paciente no final dos primeiros 12 passos, depois de 6 anos de paralisia completa, e foi uma cena emocionante para todos nós que participamos, e eu jamais vou esquecer desses momentos. Bom, a FIFA não me permite mostrar a sequência do chute da Copa do Mundo, porque eles queriam vender o copyright por uma fortuna que nenhum cientista tem para pagar. Então, nós temos aqui a segunda melhor opção para ver o que aconteceu lá no campo, aqui em São Paulo, no dia 12 de junho de 2014, às 3h30 da tarde, quando o Juliano Pinto, um paciente com uma lesão T4, 9 anos numa cadeira de rodas, foi responsável pelo chute de abertura da Copa do Mundo, usando o exoesqueleto, que vocês vão ver aqui, numa réplica do que aconteceu. O Juliano fez 57 chutes de teste no campo e conseguiu realizar 56 corretos. Foi uma taxa impressionante. E o que vocês vão ver aqui, como era tarde, e a FIFA não permitiu que a gente tivesse um microfone para narrar o que estava acontecendo, o Juliano, nós pusemos esses LEDs aqui para todo os 65 mil, as 65 mil pessoas que estavam, né, no campo poderem observar, e o 1,2 bilhões de pessoas que assistiram essa demonstração pela internet ou pela TV terem a noção do que aconteceu. Então, quando os LEDs começam a piscar, é porque o Juliano pôs os braços no encosto de braço para ligar o exo, e agora o exo está pronto para receber a atividade elétrica do cérebro dele. Isso vai ocorrer logo depois que vocês verem um fluxo verde e amarelo saindo do helmet. Ele está preparado, emite o comando motor mental. O meu aluno na época, agora professor na IPFL de Lausanne, Escola Politécnica Federal de Lausanne, coloca a bola e o Juliano dá o chute. Então, o exo agora está ligado, o Juliano vai endireitar o corpo para poder fazer o chute. Ele imaginou
mandou e o Exo comandou e realizou o movimento necessário, coordenado do quadril, joelho e calcanhar, para ele realizar o chute. A coisa mais emocionante no momento do chute real no campo foi que havia um sensor de pressão aqui na ponta do pé que nós nunca ligamos. Quando o Juliano foi para o campo, sem ele saber, nós ligamos, e quando ele deu o chute de bico lá no campo, né, ele sentiu pela primeira vez um impacto nos braços, e o cérebro dele provavelmente gerou toda sorte de memórias da infância dele, de como era jogar futebol e dar um chute, né, numa bola. E ele, quando nós corremos para abraçá-lo, para comemorar a realização do chute, ele estava extremamente emocionado, e o que ele estava gritando para nós não era que eu fiz, que eu chutei, que eu fiz um gol. Não, ele estava gritando que ele sentiu a bola. Ele sentiu o impacto. Pela primeira vez em 10 anos, quase, ele estava sentindo um impacto numa bola de futebol. Isso foi extremamente emocionante para nós, né? E para ele também. Aqui, 3 meses depois da Copa do Mundo, nós estávamos fazendo o exame de rotina, nós pensamos que a história tinha terminado, né, com o chute na Copa, mas, na realidade, nós estávamos fazendo o exame de rotina com os pacientes. O Juliano é esse paciente aqui, verdinho, que era, como eu falei para vocês, uma lesão a nível torácico 4, só que nesse dia, quando nós fizemos o exame neurológico, apesar de 10 anos sem nenhum sinal de melhora, ele foi classificado como T11. Ou seja, no treinamento de 10 meses, ele havia ganho 7 segmentos, onde ele adquiriu um grau de sensibilidade tátil, que não era fino, mas era real, a ponto de ele poder dizer para você onde, quando se você usasse um alfinete para encostar no corpo dele, ele dizer onde você estava encostando, com os olhos fechados. Ele ter alguma contração voluntária reaparecendo no tórax, e alguns pacientes, que a recuperação foi assim também, em todos eles ela ocorreu, alguns pacientes começaram a ter não só ganhos de sensibilidade, mas também ganhos. Aqui vocês veem a média do ganho de sensibilidade, aqui é naquele exame que nós fizemos 10 meses, mas nós continuamos com os pacientes, e ao término do protocolo, com 28 meses, a média de ganho de dermatomos, os segmentos do corpo abaixo da lesão, que ganharam sensibilidade novamente, foi de 10. Ou seja, o Juliano começou a sentir os dedos do pé. Se a gente encostasse com uma agulha nos dedos do pé, ele conseguia dizer para nós em que pé havia sido encostado, e às vezes até que dedo, o que era algo que nunca havia sido relatado na literatura de pacientes crônicos com lesão medular completa. Nós começamos a examinar outros parâmetros e começamos a ver também que depois de 7 meses, os nossos pacientes começaram a recuperar contrações motoras voluntárias dos membros inferiores, algo que eles não tinham no começo do protocolo. Ou seja, de repente, essas curvas que vocês veem bonitas aqui são basicamente a perna direita e a perna esquerda apresentando contrações voluntárias da musculatura com 12 meses de treinamento, em todos os pacientes. E o que isso significa do ponto de vista concreto, vocês podem ver aqui, uma paciente, depois de 13 meses de treinamento, que tinha ficado paraplégica 14 anos atrás, uma lesão torácica mais baixa, mas mesmo assim completa, de repente, num teste no laboratório, começa a fazer isso. Ela começou a caminhar no ar. Nós todos ficamos chocados, pedimos para ela repetir, porque nesse teste, invariavelmente, até então, nenhum paciente conseguia fazer movimentação nenhuma, o paciente é suspenso, ele fica livre para se mexer, mas evidentemente com o grau de lesão que eles tinham, ninguém conseguia se mexer. E ela fez esse movimento da perna direita. Pois bem, nós esperamos 1 ano, ficamos quietos, continuamos fazendo o treinamento com todos os pacientes, essa mesma paciente 1 ano depois, agora vocês vão ver um monte de cabos, porque nós estamos registrando a atividade elétrica dos músculos de forma não invasiva. Nós pedimos para ela tentar fazer o que ela tinha feito no ano anterior, ela fez a perna direita, só que na sequência ela começou a mexer a perna esquerda, que ela não tinha mexido no ano anterior. Ou seja, nós documentamos uma melhora progressiva da capacidade dessa paciente de controlar músculos nos seus membros inferiores, apesar dela ter uma lesão de 13, 14 anos, gravíssima, que não permitiria que isso ocorresse, evidentemente. Bom, o resultado global de tudo isso foi que nós criamos aquele exo controlado pelo cérebro para devolver a autonomia de locomoção. Nós nunca imaginávamos
que poderíamos induzir qualquer tipo de recuperação funcional neurológica, mas foi isso que aconteceu. Em diferentes momentos no tempo, esse aqui é o paciente que vocês viram andando no EXO, com 8 meses ele foi reclassificado de uma paralisia completa para paralisia parcial. E em diferentes momentos do tempo, os 7 pacientes que continuaram no nosso protocolo, um teve que desistir com 12 meses, mas os 7 que continuaram progrediram de um estado de paralisia total, completa, para um estado de paralisia parcial, algo que nunca havia sido registrado na literatura neurocientífica de recuperação de pacientes com lesão medular, chamadas ASIA-A, que é a lesão mais grave, onde a pessoa fica paralisada completamente. E, de acordo com o dogma vigente até então, para o resto da vida. Ocorre que nós temos a hipótese agora, nós sabíamos por estudos anteriores, de que todas as lesões medulares, a vasta maioria delas, 65% delas, ainda sobram algumas fibras. A lesão não é totalmente completa do ponto de vista anatômico, apesar que a clínica é completa, a pessoa fica paralisada completamente, mas em 65% desses pacientes, de 2 a 25% das fibras da medula espinhal, dos nervos, permanecem conectados, mas provavelmente não funcionais. Nós reproduzimos isso nos nossos pacientes, 50% deles têm algum tipo de lesão, de conectividade preservada, perdão, e nós postulamos, essa é a hipótese que nós estamos trabalhando no momento, de que esses pacientes recuperaram algum grau de função motora e sensorial, porque o treinamento que nós fizemos, com a interface cérebro-máquina e com todo o aparato de realidade virtual, a combinação de tudo isso, ligou circuitos corticais motores que começaram a produzir sinais intensos que encontraram formas de chegar na periferia do corpo ou voltar do corpo de volta para o cérebro. Essa é a nossa hipótese vigente nesse momento que nós queremos testar no futuro. De forma interessante também, para terminar, eu queria mostrar a vocês que 2 dos pacientes que atingiram um grau de recuperação muito importante, inclusive o Juliano, se beneficiaram de uma nova técnica não invasiva chamada estimulação elétrica funcional, que é feita na superfície da pele, são pequenas cargas elétricas sincronizadas numa onda que tenta reproduzir os padrões normais de contração dos músculos da parte inferior do corpo durante a marcha. A recuperação deles de movimentos de sensibilidade foi tão boa que essa técnica, que não ajudaria muito, permitiu, antes, da recuperação, que esses pacientes adquirissem um grau de autonomia que nós não poderíamos imaginar no começo desse projeto. Ou seja, esses pacientes começaram a caminhar quase que autonomamente, precisando apenas desse carro de apoio, essa estimulação muito leve dos músculos e um sistema de suspensão, para oferecer balanço para o corpo, que é um avanço tremendo para quem até então estava numa cadeira de rodas sem conseguir se mover. Vocês veem, então, um paciente que participou de todos os 28 meses de treinamento e, após recuperar funções neurológicas dos membros inferiores, conseguiu recuperar a capacidade de autonomamente caminhar, usando apenas recursos muito baratos e que podem ser disponibilizados em grande número. Bom, eu queria terminar, então, dizendo a vocês, agradecendo a alguns dos colegas em especial que participaram de todo esse projeto, desde a concepção das interfaces cérebro-máquina, Michael Lebedev, Paul Ha, Sam, Gary Lee Hu, Eric Thompson, Arjun Ramashkrishnan, nossos colegas aqui no Brasil, Ana Donati, Suleiman Shukur, parte daqueles 150 colegas do mundo todo, Gordon Chang, da Tech University of Munich, que criou esse exoesqueleto e participou de colaborações comigo desde meados do 2006 até chegar à Copa do Mundo, e o nosso grande amigo Hannes Blur, que foi professor, acabou de se aposentar na IPFL, e que foi instrumental para que a gente pudesse demonstrar que a ciência básica, às vezes, nos permite a surpresa, e a grande recompensa, o grande privilégio de usá-la para melhorar a vida de pessoas que até então acreditavam estar condenadas a um tipo de existência limitada e sem esperança de que
pudessem novamente realizar comportamentos muito simples, que todos nós aceitamos que são muito simples, mas que são vitais para uma qualidade de vida decente, que, por exemplo, caminhar, né? Então, agradeço a vocês e estou disponível aí para perguntas que vocês eventualmente possam ter. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Em primeiro lugar, como de costume, eu vou pedir a todos que liguem seus microfones para que nós possamos agradecer esse maravilhoso seminário com uma salva de palmas para o professor. Bom, professor, o senhor recupera o fôlego aí depois de ter falado por cerca de 1 hora, e as pessoas também, já temos algumas perguntas, mas enquanto as pessoas também se animam para escrever suas perguntas ou se registrar para as perguntas, deixa eu dar aqui algumas informações sobre a nossa audiência, a nossa plateia, a sua audiência, a sua plateia, na verdade, que eu acho que é importante, uma vez que esse momento é um momento novo, tá certo? Na história da humanidade, com esses webinários, tá certo? Que integram, muitas vezes, um país inteiro, como acredito que nós vamos ver em seguida. Então, aqui, professor, nós temos representantes de todas as 5 regiões brasileiras, destacando os estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cidades como Manaus, Araguaína, Gurupi, Eunápolis, Feira de Santana, Teresina, Recife, Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Itamonte, Pindamonhangá, Ilha Solteira, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, capital, Volta Redonda, Florianópolis, Chapecó, Santa Maria e Porto Alegre. Maravilha. Nós temos aqui mais de uma centena de pessoas entre a nossa sala aqui e o YouTube, tá certo? Com alunos, pós-docs. É claro, é um seminário organizado pelo nosso programa de pós-graduação. Então, temos nossos alunos, pós-docs, professores, como a professora Ângela Cautal, Jorge Cassineiras, mas também de outros cursos da Universidade Federal do Pará, entre eles Biologia, Geofísica, Medicina, Engenharia Biomédica, Computação, Informática, Arquitetura, com os nossos professores, como, por exemplo, Cícero Regis e Wilson Rabelo. Temos, inclusive, pessoas do exterior. Tem gente assistindo o seu seminário da França, um paraense que hoje está na França fazendo seus estudos. Nós temos, de todo o Brasil, professores de escolas secundárias, de institutos e universidades federais. Citar alguns aqui, né, que se registraram: Adenilson Chaves, do CETEB da Bahia, André França, da SEDUC do Pará, Hans Hermann, da Universidade Federal do Ceará, mas que pode estar no exterior, nos assistindo nesse momento, Helder Silva, da SEDUC de São Paulo, Iramaia de Paulo, da Universidade Federal do Mato Grosso, José Pio, da Universidade do Amazonas, Kleiner Oliveira, da Unicinos, Marcelo Chiaparini, da UERJ, Marcos Maia, da UNB, Maurício Coutinho Filho, da Universidade Federal de Pernambuco, Múcio Continentino, do CBPF, Raimundo Santos, da UFRJ, Renato Ângelo, da Universidade Federal do Paraná, Santiago Berliafa, da UERJ, e Satis Kumar, PH, da Unirio. E também pessoas de instituições privadas, clínicas, inclusive, de reabilitação neurológica, etc., que estão aqui participando do webinário com a gente. Então, feito isso, já temos aqui algumas inscrições, vamos às perguntas. Aqui a primeira pergunta nós temos do Marcelo Chiaparini. Marcelo, você quer fazer as perguntas você mesmo ou você quer que eu leia para você? Boa tarde a todos. Queria parabenizar o professor Nicolelis pela sua pesquisa de punta, né? Eu gostei muito e foi muito emocionante, né? O seminário e os resultados obtidos com os pacientes humanos também. A pergunta, na verdade, eu tinha 2 perguntas, mas se só uma é respondida em função das outras pessoas, está tudo bem. Mas os estudos do seu laboratório estão dirigidos para o estudo do córtex motor. E aí, como bônus, vocês descobriram que o córtex motor também codifica o espaço e as relações sociais, né, dos macacos. Eu queria saber se isso também poderia acontecer com outras áreas do cérebro que não foram ainda exploradas, com outras regiões que também codifiquem as mesmas informações, né? Então, o que pergunto é, o cérebro funciona codificando em todo o seu volume, né? Isso a gente pode dizer que isso, vocês só exploraram uma parte.
Na realidade, a gente sempre implanta 8 a 10 áreas corticais simultaneamente. Né? Nós reproduzimos sempre, em todos esses estudos, nós temos registros em múltiplas áreas do lobo frontal, do lobo parietal, e inclusive áreas subcorticais também. E nós encontramos exatamente o que você está falando, informações distribuídas para múltiplos parâmetros em várias áreas, não só... Você falou aquele gráfico de 5 curvas, né? E aquilo é um deles, mas quando eu me referi ao córtex motor, existe o córtex motor primário, que é o que eu estava falando especificamente, e existem áreas motoras acessórias, né? Áreas pré-motoras, área suplementar... que é uma área acessória também, e nós encontramos essas mesmas codificações em diferentes proporções lá. Então, de certa maneira, a teoria que eu acabei de publicar, inclusive, nos Estados Unidos, o meu livro pela Yale University Press, e acabou de sair no Brasil também, a teoria é proposta de um funcionamento global do cérebro. Eu vou contra a clássica visão da distribuição de funções por estruturas, né, específicas. Existem especializações, evidente, você tem mais informação no córtex motor primário do que no córtex somestésico, sob o controle muscular, mas a informação está distribuída por todo o córtex. Então, eu proponho uma teoria que eu chamei de teoria relativística, porque o córtex, primeiro, ele computa analogicamente, ele usa a matéria orgânica para realizar as suas computações, e ele tem um modelo interno de realidade que ele continuamente compara com o mundo externo. Isso explicaria o porquê dessa computação ser global e da informação estar distribuída por todo o volume do sistema. Então, nós temos um sistema muito peculiar, que é um sistema com especializações, ou seja, o córtex occipital, ele é principalmente visual, mas ele, em segundos, se você puser uma venda numa pessoa e deixar ela vendada durante 1 minuto, 2 minutos, você começa a detectar respostas táteis no córtex visual e vice-versa, tá? Então, essas coisas não podem nascer do nada, ela já está lá, né? Ela só é menor do que a informação visual. Então, é um modelo distribuído puro, com especializações em cima, né? Então, a grande divisão do cérebro em regiões, o córtex, principalmente, que vem do Brodmann, do começo do século XX, que é quase uma religião, é quase a Bíblia da neurociência, essas fronteiras são todas arbitrárias. Elas foram criadas pelo Brodmann, que era aluno de um casal chamado Casal Vogt. Ele brigou com os professores, porque os professores deles queriam 192 áreas, e ele só queria umas 80. E aí, mas ele ganhou a briga, a classificação dele ganhou a premência na literatura e todo mundo usa, mas eu já registrei na borda, entre as bordas e de várias áreas vizinhas, e você encontra essa distribuição de informação não respeitando essas bordas. Perfeito. Obrigado. Eu tinha feito outra segunda pergunta, mas não sei se posso, né? Por aí cedo lugar para outras pessoas, para o coordenador a pergunta. Se for uma pergunta curta de uma resposta rápida, fica à vontade. A pergunta é como fica codificada fisicamente a informação no córtex? Isso. Nesse novo livro eu proponho um novo tipo de informação que eu chamei de informação godeliana, em homenagem ao meu grande herói, o Kurt Gödel, né, que todos vocês conhecem muito bem, o matemático e lógico austríaco, porque a informação ela não é shannoniana, ela não é em bits and bytes, ela é embutida na matéria orgânica. O cérebro literalmente embute a informação nas suas sinapses, no corpo dos neurônios, e ela é usada analogicamente. Existem componentes digitais no processamento do potencial de ação, por exemplo, o tempo do potencial de ação pode ser reduzido a um canal de Shannon, mas o restante, o grande aparato de processamento de informação no cérebro, ele não é computável, ele não é digital, ele é analógico e embutido na matéria orgânica. Perfeito. Muito... Ou seja, o cérebro computa, não existe dicotomia entre hardware e software no cérebro, ele computa com o hardware. Perfeito. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas perguntas. Obrigado, professor Nicoleles, pela sua resposta. Temos mais perguntas. Antes, vou ler aqui alguns comentários.
da Maria da Glória Ferraz, escreveu incrível. Ela escreveu: nunca pensei que iria chorar tanto em uma palestra, amei tudo, empolgante. O João Batista, de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, escreveu: ótimo este webinário, parabéns, professor. Vamos, então, para a próxima pergunta, do Matheus Pereira Lobo. Ele está aqui na sala. Matheus, você quer fazer a pergunta você mesmo ou você prefere que eu leia? Pode ler, por favor. Muito obrigado. Então, ele escreve: a recuperação da sensibilidade dos pacientes tem alguma relação com a epigenética? Se sim, como testar isso? Eu não creio. A recuperação parece estar relacionada com o tipo de fibra que sobreviveu à lesão. Tá? Nós temos uma recuperação principalmente do tato grosseiro, não do tato fino, que são fibras específicas, são fibras bem grandes que codificam a informação, o tato bem fino, né, que a gente usa com a ponta dos dedos, por exemplo. Nós temos uma sobrevivência uma recuperação muito maior das fibras relacionadas à dor, que são fibras muito fininhas, são axônios, nervos bem finos, com pouca mielina, e também da propriocepção. Propriocepção é a sensação da sua posição no espaço, de onde você está no espaço. Então, a gente tem a sensação de que tudo leva a crer que o tipo de recuperação sensorial e também a motora, evidentemente, está relacionada principalmente ao que tipo de fibras consegue sobreviver ou que é mais resistente ao trauma dessas lesões que levam a rupturas da medula espinal. Ok, muito obrigado, então, Matheus, pela pergunta, professor Nicoleles pela resposta. Temos aqui um comentário do YouTube do Elcio Santos, que diz que gostaria de parabenizar o professor Nicoleles por essa excelente tarde, obrigado por essa excelente tarde, inspiradora para todos nós. Voltando aqui para a sala, nós temos uma pergunta do Satish Kumar. Satish, você quer fazer a pergunta você mesmo ou quer que eu leia? Leia, por favor. Ok. Então, o Satish diz que o assunto é simplesmente incrível, parabéns ao professor Nicoleles. Tem duas perguntas. Quais são as diferentes maneiras pelas quais podemos ter uma interface entre o cérebro e o computador? E qual é a velocidade típica da transferência de dados nestas interfaces? Bom, nós temos várias variações do tema principal, né? O tema principal é esse que eu mostrei, o desenho básico é essa, né? Nós já fizemos interfaces das mais diferentes maneiras. Por exemplo, não deu tempo de mostrar, mas nós temos interfaces onde múltiplos animais ou múltiplos seres humanos colaboram mentalmente numa tarefa motora. Ou seja, você mescla a atividade elétrica de múltiplos cérebros para atingir um gol motor comum. Isso chama-se BrainNet, uma network de cérebros. Você tem interfaces que nós fizemos em roedores, cérebro-cérebro. Nós conectamos os dois cérebros dos animais e deixamos eles atuarem em conjunto na resolução de uma tarefa de discriminação tátil, por exemplo. E o mais legal desse experimento é que um ratinho estava no nosso instituto lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte, e o outro estava lá na Duke. E eles interagiram, né, através da internet, realizando uma tarefa conjunta de discriminação tátil. A velocidade é a velocidade da transmissão elétrica. Né? O fator limitante, na realidade, é a geração dos potenciais de ação, só que nós descobrimos que a velocidade mínima, ou o tempo mínimo que uma interface tem que operar para permitir que os macacos usem a interface eficientemente é da ordem de algo em torno de 200 a 300 milissegundos. Ou seja, aquele primeira perna do loop de controle, extrair os sinais elétricos do cérebro e mandar para o artefato robótico e a ponto do animal receber o feedback, se aquele loop for muito maior do que 300 milissegundos, os animais não realizam a tarefa, eles perdem o interesse, porque deixa de ser próximo do delay de temporal que normalmente existe quando o cérebro produz um comando motor até o corpo gerar o movimento necessário. Obrigado. Ok, temos umas perguntas, uns comentários, parabenizando, obviamente, pela palestra, incrível palestra, Silvio César, o Bruno Almeida e o Helder Silva, fantástico.
Né, temos uma pergunta do professor Cícero Regis, aqui da Universidade Federal do Pará. Professor Cícero, o senhor quer fazer a pergunta? Pode ler, ele escreveu aqui. Ok. Então, ele escreve: na palestra foi apresentado um passo muito grande entre os experimentos com os macacos e com os humanos. O primeiro exemplo com humanos já foi para controlar o exoesqueleto, o que me parece que é uma tarefa de extrema complexidade. Minha pergunta é se foram feitos experimentos com tarefas mais simples, mas que ainda seriam úteis para muitos pacientes. Por exemplo, uma pessoa poderia passar páginas de um livro eletrônico ou outros movimentos simples? Assim, foram feitas, nós fizemos um grande número de demonstrações em macacos e fizemos também demonstrações preliminares em seres humanos, por exemplo, em salas cirúrgicas, onde o paciente estava recebendo um implante para uma terapia de Parkinson. Durante 10 minutos, em 2004, por exemplo, nós registramos a atividade de 50 neurônios no córtex desses pacientes durante a penetração do sensor que vai profundamente deixar o microchip lá na região específica. E a tarefa era muito simples, era jogar um joguinho na tela do computador, uma mão indo de um lado para o outro, atingindo diferentes alvos numa reta. E os pacientes realizaram sem problema nenhum. Outros laboratórios fizeram, ao longo dos últimos 10 anos, várias demonstrações bem simples, mas depois que eu trabalhei por quase 10 anos com membros superiores, eu cheguei à conclusão, em 2007, que nós já tínhamos a condição de reproduzir a locomoção. E fiz isso primeiro com macacos. E quando a gente viu que funcionava muito bem, a gente tinha certeza que, se nós tivéssemos sinais elétricos cerebrais de boa qualidade, os seres humanos seriam capazes de controlar uma interface cérebro-máquina para locomoção. Mas existem na literatura milhares, hoje em dia, são mais de 20 mil papers publicados hoje em dia, de diferentes aspectos da interface cérebro-máquina. Existem demonstrações das mais simples às mais elaboradas publicadas. Ok, muito obrigado, Cícero, pela pergunta, professor Nicoleles, pela sua resposta. Eu só queria dizer, tem algumas pessoas com a mão levantada, e eu não sei se isso foi por acidente ou porque querem fazer pergunta. O pessoal Maurício Coutinho já se registrou como querendo fazer uma pergunta, mas aqui eu tenho, por exemplo, o Helder Silva. Se você tiver uma pergunta, Helder, escreva, tem uma pergunta ou aqui no chat, por favor. O Matheus Pereira Lobo tem mais algumas perguntas, eu vou fazer. Tá certo? Podemos dizer que atualmente o grande obstáculo para a pesquisa em interface cérebro-máquina é a tecnologia de medição de pulsos eletromagnéticos gerados no cérebro? Já foram medidos pulsos de neurônios fora do cérebro, por exemplo? Não, fora do cérebro, não. Existem múltiplas tecnologias, múltiplas abordagens. Eu apresentei aqui, eu passei basicamente 25 anos da minha vida desenvolvendo. Existem outras tentativas. Eu não diria que essa é a maior limitação. A maior limitação é entender que não é só sobre tecnologia. Existem vários outros aspectos. O que é que os pacientes realmente querem, como é o treinamento, que informações fundamentais você pode extrair. Houve uma explosão de artigos testando diferentes abordagens computacionais, diferentes algoritmos. Isso criou uma avalanche de métodos e com pouca compreensão do que é realmente, quais são os pontos essenciais e fundamentais do uso das interfaces cérebro-máquinas, tanto em pesquisa básica quanto em possíveis implementações clínicas. Eu não tive tempo de mostrar para vocês outras implementações em doença de Parkinson, epilepsia crônica. Tem gente aplicando a nossa técnica, uma nova técnica que nós desenvolvemos que envolve estimulação na medula espinal elétrica, usando uma neuroprótese, um neurochip, perdão, para tratamento de Parkinson. Essas pessoas usaram para depressão crônica também. Então, está ocorrendo uma explosão de implementações, mas eu não acredito que a ênfase deva ser só colocada nos desenvolvimentos tecnológicos. Eles são muito importantes. Eles não são os fatores limitantes. Eu acho que a criatividade e as aplicações, o entendimento do que isso traz para nós, em termos de possibilidades de interação com o cérebro e de compreensão dos mecanismos fisiológicos, é mais importante para o futuro. Muito obrigado. Imagine.
Vamos em frente, então. Aqui, alguns comentários. O Hélio Gabriel, incrível. Silvio César, parabéns. O Helder Silva escreve fantástico. O Bruno Almeida tem uma pergunta que eu acredito que já foi respondida, que ele fala que já foi feita alguma tentativa de comunicação entre dois indivíduos. Você havia falado de uma interação entre os dois. Nós criamos essa interface cérebro-cérebro em ratinhos, e aí o grupo da Universidade de Seattle, Universidade de Washington, em Seattle, realizou, usando EEG, em pares ou em grupos de seres humanos, essa mesma ideia de colaboração. Nós temos um estudo que está sendo escrito onde técnicos ou fisioterapeutas usaram uma interface cérebro-cérebro para colaborar com pacientes paraplégicos no início do treinamento, quando os pacientes têm um pouco de dificuldade para entender como é que eles têm que produzir atividade elétrica para jogar o joguinho na realidade virtual, e nós vimos que a interação é possível, e nós estamos tentando discernir se ela traz vantagens, se ela acelera o treinamento, né? Certo. Muito obrigado, então, professor Nicoleles, pelas respostas. Na sequência, nós temos Helder Clementino Lima Silva, que tem uma pergunta. Helder, você quer fazer a sua pergunta? Eu faço sim. Boa tarde, professor Nicoleles. Eu sou professor aqui de São Paulo, do ensino médio. Os meus alunos, sou professor de física, tive uma eletiva com eles sobre ficção científica e ciência, né? E eles sempre são muito empolgados com a ficção, com a ciência. Eu queria saber do senhor, assim, o que alimenta os seus sonhos, qual é a relação que o senhor tem com essa questão toda de transformar o que a gente muitas vezes imagina como ficção em realidade, e o que o senhor pensa para o futuro da educação no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Helder. É interessante sua pergunta, porque um ano atrás eu estava abrindo o Congresso Internacional de Ficção Científica em Pequim, na China. Eles me convidaram para falar para eu não sei, uns 2 ou 3 mil escritores de ficção científica. Tinham 2 cientistas, eu e o físico, eu estou bloqueando o nome dele, professor que ganhou o prêmio Nobel do grafeno, né? A descoberta do grafeno, professor de ascendência russa, mas que trabalha na Grã-Bretanha. E eu dei essa palestra, e no término da palestra, os escritores vieram falar para mim, isso aí é maldade sua, né? Eu falei, por quê? Porque vocês estão chegando muito perto da ficção científica, agora vai dar trabalho para fazer coisas. Daí eu fiquei super surpreso, né? Minha mãe é escritora, né, de ficção, então foi muito legal ter essa experiência de interagir com os escritores de ficção científica, porque eu li muita ficção científica quando eu era criança, né? Arthur Clarke era um dos meus favoritos, né? E o Kurt Vonnegut, por exemplo, né, o americano, né, que é um dos maiores escritores de ficção científica, Isaac Asimov, e isso tenho certeza que influenciou um pouco a base da minha formação científica, inclusive, né? Porque você sempre está tentando chegar no limite. E eu sempre dei no laboratório com meus alunos, eu sempre disse a todos eles que era muito importante a gente ter liberdade de criar e não seguir coisas extremamente rígidas, né? A gente ter sempre a abertura para novos paradigmas, novas visões, sair um pouco da caixa. A ciência moderna, ela avançou demais, mas ela também criou uma atomização da ciência, né? Os especialistas que sabem absolutamente tudo de coisas extremamente limitadas, e diminuiu a formação intelectual ampla, né? Que era algo que eu sempre, quando jovem, na minha formação aqui em São Paulo, sempre achei essencial, e tive a sorte de ter um professor César Timoiaria, que era um dos maiores intelectuais que eu conheci, que me incutiu logo cedo na minha vida a importância da filosofia, das ciências humanas, da matemática, de outras visões, né, além da visão técnica específica da neurociência. Em relação à educação brasileira, nós podemos falar horas, né, dias, e eu acho muito importante que ela seja lúdica e que as crianças tenham a chance de exercitar a sua criatividade e não só se transformar em repetidoras de conteúdo. Foi isso que eu fiz durante 10 anos no nosso instituto,
as 3 escolas de ciência que nós criamos, 2 no Rio Grande do Norte e uma na Bahia. Por 10 anos, nós tivemos 11 mil alunos, 1.500 alunos nas últimas classes por ano, onde as crianças vinham no turno oposto da escola pública fazer ciência e aprender ciência sem nenhuma aula teórica, só em laboratórios. Essas crianças aprenderam o que era uma curva parábola, soltando no quintal, né, que era uma fazenda nessa escola, soltando garrafas PET, né, como foguetes, para aprender o que era uma parábola. E aprenderam, e nunca vão esquecer o que era uma parábola, né? Aprenderam o triângulo de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, construindo triângulos, retângulos de diferentes dimensões e vendo as propriedades do teorema, né? E assim vai. Até português elas aprendiam em laboratório. Laboratórios de arte cênica, laboratórios de toda sorte de exercícios, sem que houvesse a necessidade de decorar ou de exercitar só a memória, né? Essas crianças exercitaram suas mentes como um todo, né? E eu acho que era isso que deveria ser a grande revolução da educação brasileira. Vamos esperar um pouco por ela, eu lamento dizer. Muito obrigado, professor. Um prazer. Obrigado, Helder. Obrigado. Obrigado, Sr. Nicoleles, pela resposta. Temos, o senhor deveria estar se referindo ao André Gain ou ao Konstantin Novoselov, né, do Prêmio Nobel do Grafeno. Né? Isso, foi o André. Novoselov. Não, foi o André Gain, ok. Então, seguindo nos comentários aqui, o Carinaldo Carvalho escreve aqui, palestra incrível, realmente fantástico. No YouTube, o Fernando Neves escreve, me interesso muito pelo assunto. Ele escreve aqui, parabéns, professor Miguel Nicoleles, pelo trabalho tão incrível e transformador. Ficamos todos aqui extasiados com toda certeza. Ele fez vários comentários, eu li esse, porque esse representa bem aqui o sentimento da sua audiência. Na sequência, professor Maurício Coutinho, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, o senhor quer ligar o seu microfone e fazer a pergunta? Pois não. Parabéns ao professor Nicoleles pelo seu trabalho contínuo na pandemia e no seu trabalho de pesquisa diretamente. Eu queria fazer uma pergunta bem geral, que é sobre o caso da Emily Dickinson, uma grande escritora americana do século XIX, meados e adiante, que teve suas pernas paralisadas em algum momento da sua maturidade, e isso afetou dramaticamente a sua forma de se expressar em poesia e etc. E isso eu acho que é um caso emblemático, e eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre como essa perda de movimentos, ou quase perda, pode afetar a criatividade e afetar também a forma de se expressar. Muito obrigado, professor Maurício. Eu não teria uma resposta pronta. Eu só posso dizer o seguinte, eu passei esses 2 anos e meio, quase 3 anos, interagindo com os pacientes, os primeiros 7 meses, quase diariamente, né? E o que eu posso dizer é que, no relato deles, é que eu mesmo que estudei neurologia, né, fiz medicina e estudei neurologia, ia fazer neurocirurgia, mas aí decidi fazer pesquisa, a gente não conhece, porque a gente tem um pouco hábito de conversar com os pacientes em um tempo grande, né, o impacto que é uma lesão medular na vida de uma pessoa. Porque ela transforma tudo, inclusive o senso de ser. A sensação de ser muda dramaticamente, porque imagine uma pessoa tetraplégica com uma lesão baixa, uma lesão torácica alta ou cervical baixa, que só tem o pescoço e a cabeça com sensibilidade, ou seja, ela só existe no mundo pro cérebro dela até o limite da lesão. E uma paciente me relatou que teve essa lesão num mergulho, era uma jovem adolescente, mergulhou, a piscina era muito rasa, ela bateu, né, teve uma fratura que é clássica, por bater no fundo da piscina, né, e quando ela emergiu, porque ela ia morrer afogada, mas ela conseguiu boiar, até hoje ela não sabe como, ela só tinha a sensação de ter um pescoço e uma cabeça. O resto do corpo dela tinha completamente desaparecido, ou seja, a interação dela com o mundo mudou instantaneamente. E eu não tenho dúvida alguma que isso afeta o cérebro como um todo, não só nos sistemas sensoriais e nos sistemas motores, né?
E provavelmente isso, se essa lesão não tem nenhuma melhora, e se ela é permanente, e se a pessoa desfrutou de muitos anos de uma vida normal, com movimentação, ela altera a interação completa desse indivíduo com o mundo, com as outras pessoas, com a sua socialização muda. Então, não é à toa que quando nós fizemos uma análise do perfil psicológico dos nossos pacientes, nós encontramos, antes do treinamento, um número muito grande dos nossos pacientes com um limiar muito próximo de depressão. E à medida que o treinamento foi dando resultado e eles tiveram melhoras neurológicas, além da melhora sensorial, motora, eu nem falei da melhora visceral, à medida que os pacientes iam melhorando e iam adquirindo mais segmentos do corpo com movimentos, eles também iam adquirindo, ou readquirindo parcialmente, funções viscerais, como controle da bexiga, que eles haviam perdido. E isso é transformador na vida das pessoas. A possibilidade de readquirir autonomia de funções básicas da vida, sem precisar de uma enfermeira ou de um parente para ajudá-las, né? E alguns desses pacientes mudaram de vida dramaticamente, adquiriram empregos, autonomia, foram trabalhar novamente. Uma das nossas pacientes que adquiriu uma recuperação visceral impressionante, decidiu ficar grávida novamente, teve um filho, não foi parto normal, por causa do grau de osteoporose que ela tinha da pelve, mas ela conseguiu fazer uma cesárea e desfrutou da gravidez, sentindo o bebê, sentindo os chutes da criança, as contrações próximas do parto. Enfim, isso tudo altera o cérebro de uma maneira global. Eu imagino que esse efeito, numa pessoa sensível e criativa como uma escritora, é muito profundo, né? Mas eu não saberia explicar um mecanismo específico, porque eu acho que ninguém sabe. Muito obrigado. Mas o prazer foi meu. Obrigado, Maurício. Obrigado, professor Nicoleles. Professor Nicoleles, aqui eu vou lhe fazer uma consulta, né? Nós temos ainda algumas perguntas, estamos com 1h30 de apresentação. Posso continuar? Então, eu tenho um compromisso às 17h45. Então, se eu puder, uns 8 minutos, eu acho que dá. Tá, então vamos seguir aqui, não percamos tempo para poder perguntar quanto mais melhor, né? Então, a Camila Gasparim, lá do YouTube, perguntou sobre a influência da cultura de um indivíduo na forma de processamento de informações no cérebro, considerando a organização e conexão entre as áreas do cérebro. Não, sem dúvida nenhuma, são áreas que estão começando a ser investigadas, né? O papel da linguagem para influenciar outros cérebros, não o cérebro de quem produz a linguagem, o fator da cultura. Eu não tenho a menor dúvida, depois de tudo que eu estudei sobre plasticidade cerebral, que tudo isso afeta literalmente a configuração microscópica do cérebro, porque o cérebro ele se ajusta continuamente à estatística do mundo exterior. Eu falo sempre isso. O cérebro não evoluiu para nos criar um modelo perfeito de realidade, ele evoluiu para interpretar a realidade, para beneficiar a nossa sobrevivência. Então, tudo que é exposto ao cérebro humano é usado para criar esse modelo interno de realidade. O cérebro, para mim, é o grande interpretador do universo, né? Ele cria uma interpretação, por isso que eu gosto de dizer que o cérebro é uma máquina de criar universos, né? Nós estamos vendo isso no mundo moderno, onde existem múltiplos universos paralelos, onde existem múltiplas bolhas, algumas das quais as pessoas acreditam que a Terra é plana, né? Acreditam que não houve evolução das espécies, enfim. E esses universos sobrevivem, porque o cérebro ele tem grandes fragilidades, dos grandes benefícios que nós temos em ter o cérebro que nós temos, infelizmente, com esses benefícios vieram fragilidades que fazem com que grande número de indivíduos possam sincronizar suas mentes, como a gente viu no experimento com os macaquinhos, com informações que não necessariamente são factíveis ou reais, né? Então, o fenômeno das fake news, por exemplo, claramente ilustra como é fácil você criar um universo paralelo que sincroniza bilhões, milhões de pessoas a pensarem em absurdos. E como isso está mudando o rumo da humanidade e contribuindo para grandes problemas no nosso dia a dia, inclusive na pandemia. Nós enfrentamos isso diariamente no nosso Comitê Científico do Nordeste, ao ver a dificuldade que é, hoje em dia, você transmitir informações científicas reais para a sociedade, que está sendo dividida em grupos de WhatsApp,
gerando universos paralelos que, por exemplo, decidem não usar uma vacina antes de uma vacina existir, né, no caso do coronavírus. Então, eu não tenho dúvida alguma que a culturas e diferentes grupos sociais moldam o cérebro dos indivíduos. Moldam literalmente, a nível microscópico, sináptico, e que, evidentemente, ao moldar a estrutura, alteram a função. Né? Perfeito. Obrigado, Camila. Obrigado, professor Nicoleles. Vamos em frente. O Gislailson Dias, aqui aluno do nosso programa de pós-graduação, fala que o Freeman Dyson dizia que a ficção científica não tem nenhuma obrigação de se tornar realidade, mas ela precisa fazer sentido. De vez em quando se torna real. Professor, parabéns pelo seu trabalho. E eu vou juntar duas perguntas aqui do YouTube. A do Elcio Santos pede para que o senhor fale um pouquinho do papel dos terapeutas ocupacionais no auxílio da etapa de suas pesquisas. E o Fernando Neves, que é uma pergunta interessante, ele dizia a pergunta fora do escopo, porém gostaria de saber, na visão de um aluno de graduação, física no meu caso, qual o alinhamento para se construir uma carreira e conhecimento na sua área? Eu vou responder a última primeiro. Não existe nenhum alinhamento claro. Eu tive alunos de todas as disciplinas que você possa imaginar. Nesses 32 anos, eu tive o prazer de orientar 30 teses de doutorado, mais de 45 pós-docs, e alunos do mundo inteiro, ciência da computação, matemática. Eu tive um aluno até de filosofia, né, que fez um mestrado lá conosco. Enfim, alunos de várias áreas, e é difícil dar uma receita de bolo porque ela não existe. Então, você pode penetrar nessa área de pesquisa vindo da medicina, vindo da física, da ciência da computação, da matemática. Eu colaboro com um matemático suíço há mais de uma década, que não sabia nem onde o cérebro ficava, como ele dizia para mim. E hoje ele pode falar de qualquer aspecto fundamental das interfaces cérebro-máquina, e é um grande matemático. Então, a nossa colaboração é perfeita, né? Então, não existe caminho. E o papel da terapia ocupacional é vital, junto com a fisioterapia, com todas as áreas da reabilitação, né? Nós tivemos uma equipe multidisciplinar intensa, de várias partes do mundo, e criamos um time de especialistas que foram desde psicologia até roboticistas, todos trabalhando conjuntamente e gerando o que vocês viram, né? Sem uma equipe multidisciplinar, nós não teríamos chegado onde chegamos em 6 meses. Porque imaginem vocês, eu acho que é a última coisa que eu tenho tempo a dizer, imaginem vocês realizar um experimento que nunca foi realizado num campo de futebol com 65 mil loucos gritando, todas as televisões do mundo focadas e 1,2 bilhões de pessoas assistindo. Na véspera, eu fui jantar na casa da minha mãe, 2 dias antes, minha mãe virou para mim e falou, se não der certo, Miguel, nem mamãe salva você. Então, imagine o que foi isso, né? Se não fosse o talento e a dedicação e o amor por fazer algo que ninguém tinha feito, né, dessa equipe multidisciplinar, nós não teríamos chegado onde a gente conseguiu chegar. Então, a terapia ocupacional é fundamental, é vital, e ela faz parte dessa equipe multidisciplinar. Professor Nicoleles, olha lá, muito obrigado, realmente foi uma alegria muito grande. Deve ser por isso essa multidisciplinaridade que tem tanta gente de áreas diferentes aqui assistindo sua palestra, como eu mencionei hoje aqui. Temos aqui outras perguntas, mas o senhor já comunicou o seu compromisso, e sempre tem que ficar uma razão para o senhor voltar a dar uma palestra para a gente aqui, de preferência presencialmente. E não tem uma, não, tem várias, professor. Então, antes de finalizar, eu gostaria de, então, concluir pedindo a que todos ligassem novamente seus microfones para uma salva de palmas forte, final, em agradecimento a essa palestra excelente